Beleza. Bom, então finalizando a nossa discussão de momento angular, nós vamos conversar sobre a precessão do giroscópio. O giroscópio é um brinquedinho, inicialmente um brinquedinho, depois a física dele foi entendida. Já mostrei para vocês no começo do semestre. E eu tenho aqui fala sobre ele? Uma breve introdução, dizendo um dispositivo que, girando em torno do seu próprio eixo, pode se manter em equilíbrio, em torno do seu próprio eixo fixo, ao invés de cair. Este movimento giratório que equilibra o giroscópio chamamos de precessão. Essa foto justamente é a mesma que eu tenho, né? Não fui eu que tirei, mas... A empresa que fabrica esse giroscópio aqui, ela é americana, você consegue comprar ele na internet. E basicamente o que acontece aqui é que quando eu giro esse cara, ele para então equilibrado em cima da sua mão ou de qualquer outro lugar. Interessante que se eu girar ele para o outro lado, ele continua parando. E ele faz esse movimento aqui que também é relativamente interessante. Quando o osciloscópio não está girando, ele possui essa seguinte configuração que eu desenhei aí. Se eu imaginar que eu seguro ele por essa ponta, o que eu tenho? Força-peso para baixo e o raio em relação ao eixo fixo, que é a minha mão, que é daqui até o centro de massa dele, como está nesse meu desenho. Sabendo que o torque é produzido por uma força realizada a uma distância R do ponto fixo, o torque tem direção perpendicular aos vetores de distância e força-peso. Ou seja, se eu pensar que esse meu giroscópio está na horizontal, eu tenho força-peso, raio, e se a gente pensar no produto vetorial, se eu falar que o produto vetorial entre um vetor assim com um vetor assim é esse, então eu tenho raio, força-peso e o torque para cá. Então nós temos um torque saindo no plano da nossa tela aqui. Nós sabemos que o torque é o agente modificador do momento angular, assim como a força é o agente modificador do momento linear. A fórmula está lá. O torque é igual à derivada do momento linear em função do tempo. Como o momento angular do sistema inicialmente é zero, o sistema ganha um momento angular na direção do torque, ou seja, ele gira em torno do ponto fixo caindo, o que é o esperado que ele faça, né? Se ele está assim, você tem um torque para cá, um torque para cá gera um momento angular para cá, e um momento angular para cá significa uma rotação assim. Ou seja, você está segurando o osciloscópio assim, ou qualquer outra coisa, você espera que ele gire para cá, que é o que acontece. Sem problema nenhum, aqui é o esperado que aconteça. Agora, se o sistema já possui um momento angular inicial, a história muda. Esse mesmo torque ele vai causar um efeito diferente no sistema. Tem de novo aqui a nossa foto com as forças que existem e o torque como ele vai ser produzido. A mesma coisa, a situação não muda. Raio, força-peso, tudo isso gera um torque para cá. Não se esqueçam que esses caras fazem 90 graus, então esse 90 graus com esse cara aqui também 90 graus com os outros dois. Mas agora, nós vamos imaginar a situação em que esse osciloscópio está girando. E esse osciloscópio girando, ele possui um momento angular. Nesse caso aqui que eu desenhei, eu estou imaginando que esse osciloscópio gira nessa direção. Então, se ele estiver girando assim, ele possui um momento angular para cá. Caso ele estivesse girando para o outro lado, o momento angular seria para o outro lado. Agora, eu vou precisar fazer uma discussão aqui com vocês, teórica, para que a gente possa entender o efeito que isso vai ter lá para frente. Nós sabemos que
para variações infinitesimais de arco, na verdade isso vale para variações pequenas de arco. A gente costuma dizer que isso vale para variações pequenas, mas se vale para variações pequenas, vale para variações infinitesimais que também são pequenas. Que a tangente de θ é igual ao seno de θ, que é igual a θ, se θ for em radianos. Se você bater na sua calculadora aí, 0,1 graus em radianos, vai dar um valor. Se você escrever seno de 0,1 graus, vai dar o mesmo valor. Se você jogar tangente de 0,1 graus, vai dar o mesmo valor. Vocês podem ver que para valores pequenos, isso vale. E se você olhar lá para o nosso círculo trigonométrico, eu prefiro falar circunferência trigonométrica, mas todo mundo fala círculo. Se você olhar para o seu círculo trigonométrico, você vai ver que a tangente de θ é muito próxima do seno de θ para valores pequenos de ângulo. Então, isso é verdade. Sabendo que isso é verdade, eu posso assumir o seguinte. Imagina que eu tenho esse desenho aqui. Eu vou dar esses nomes de L aqui, mas é claro que isso eu estou falando geometricamente aqui, mas eu já vou deixar o L para a gente se localizar. Eu tenho o L0 aqui, que seria um raio X, e aqui eu tenho um L mais DL. Vocês conseguem imaginar que se isso daqui for um vetor momento angular, esse vetor mais esse vetor vai dar esse. Só que cuidado com esse meu desenho. Aqui eu extrapolei, mas eu estou pensando infinitesimalmente. Em que esse ângulo aqui, ele é um infinitésimo de θ, e eu tenho que esse mais esse vai dar esse. É claro que macroscopicamente isso não faz sentido, porque esse cara deveria ser igual a esse. Mas eu estou pensando infinitesimalmente. Então, infinitesimalmente, isso que eu escrevi é válido. Vocês conseguem entender a geometria desse desenho? Não é muito difícil de entender. É claro que a gente tem que fazer o esforço de abstrair isso para uma situação infinitesimal. Agora, se isso é válido, eu consigo escrever uma outra equação bem interessante. Que é a seguinte. Vocês concordam que tangente desse ângulo é igual a isso sobre isso? Ok, né? Tangente de dθ, então é dl sobre L0. Tá aqui. Só que eu acabei de dizer para vocês que para ângulos infinitesimais, tangente do ângulo é igual ao próprio ângulo. Então eu posso escrever isso aqui, ó. dθ é igual a dl sobre L. Lembrando que L é o nosso momento angular. Ok. Guardem isso aqui. Eu vou precisar dessa informação. dθ é igual a dl sobre L0. Se eu pegar esse meu dl ali e substituir nessa equação do torque, qual é a equação do torque? Torque é igual à derivada de L em função de dt. Então, se eu voltar nessa minha equação, isolar o dl, ou seja, dθ vezes L0, e substituir naquela minha equação do torque, eu vou ter algo assim. Torque é igual, onde era dl eu troquei por dθ L0. dt ali. Então, deixar ela escrita assim. Aqui eu tirei o caráter vetorial dela, tá? A gente consegue, vamos pensar apenas escalarmente. Então, eu tenho essa situação. E esse dθ dt é a velocidade de precessão, que eu vou escrever como ômega maiúsculo. E o que seria isso? Lembra lá naquele meu desenho? Tá aqui o desenho, né? Ó, o momento angular dele é justamente ele girando. Então, a velocidade com que esse ângulo muda é a velocidade com que esse cara faz o movimento dele. Então, se eu deixar sozinho dθ dt, eu tenho torque sobre L0. Eu divido os dois lados por L0, ele desaparece do lado de cá, aparece do lado de cá, eu tenho que o torque é igual, a velocidade de precessão é igual ao torque sobre L0. Sendo L0, obviamente, o momento angular que eu dei para esse cidadão. Se a gente pensar no nosso giroscópio na horizontal, quem é o torque? Lembra lá que era o nosso raio vezes força-peso. Lembrando que esses dois caras estão fazendo 90 graus entre si, então escalarmente
é isso, vezes seno de 90, seno de 91, então tá lá. E o nosso momento angular inicial é o próprio momento angular do sistema, do nosso giroscópio, vezes a velocidade angular com que ele... Desculpa, o momento de inércia do sistema, vezes a velocidade com que ele gira. Vamos ver isso. Eu vou usar agora a minha roda maior, que também funciona como um osciloscópio, porque eu tenho uma cordinha aqui, ó. E aí assim, se eu seguro esse cidadão assim, é óbvio que ele vai cair, porque é o que a gente espera que ele faça. Força-peso para baixo, nós temos um raio aqui, nós esperamos que aconteça uma rotação assim. Então, com ele parado, a gente vê isso caindo. Mas se eu dou uma rotação para esse cara, ele não cai, ele gira. E ele gira exatamente por isso que eu disse. Vamos observar, se eu fizer com o meu osciloscópio pequenininho aqui, vai dar na mesma. Eu costumo girar ele, pegar a minha cordinha e colocar ela aqui assim. Aí ele vai girar assim, exatamente igual. É porque aqui é mais fácil de ver, porque é grandão. Vou soltar o fio aqui. Olha lá. Se eu girar esse cara assim, ó, girando ele assim, eu dei um momento angular inicial para ele. Fechar. Girando assim, eu dei um momento angular inicial para ele aqui. Então ele tem um momento angular para lá. Momento angular para lá, esse é o inicial. Só que ele tem raio, a distância aqui, força-peso para baixo. Nessa situação, o torque é apontando para mim. O produto vetorial entre esse e esse. O torque é apontando para mim. Então o que esse cidadão tem? Ele tem um momento angular para lá e um torque para cá. Lembra no movimento circular uniforme? O que acontece? A velocidade e a aceleração fazem 90 graus. E isso faz com que ele realize um movimento circular uniforme. Aqui é parecido. Em vez de ser velocidade e aceleração, que fazem 90 graus entre si, são momento angular e torque, que conversam entre si, são quase análogas. É claro que o torque é o análogo à força. Então eu posso falar diferente. Quando a força centrípeta e a velocidade fazem 90 graus, rola um movimento circular uniforme. Aqui é a mesma coisa. Quando o momento angular, que está para lá, e o torque fazem 90 graus, o momento angular está para lá e o torque fazem 90 graus, então o que você vai fazer? Um giro para cá. Então, se eu pegar esse meu cidadão e girar assim, eu tenho, então, a minha rotação. Bom, professor, isso ainda não explica muito bem por que o seu osciloscópio fica parado retinho. Na verdade, explica. Olha lá. O osciloscópio pode não estar girando com o seu eixo de rotação. O osciloscópio pode estar girando com o seu eixo de rotação obliquamente à direção da força-peso. Se isso acontecer, apenas o componente horizontal de L0 é influenciado. Como assim? Refiz o desenho aqui, só que eu peguei esse meu osciloscópio e deixei ele tombadinho assim. Nessa situação, o que vai acontecer? O torque continua sendo o produto vetorial entre R e P. Só que agora esses dois aqui não fazem 90 graus. Eles fazem um ângulo X. É claro que esse ângulo é esse cara. Mas se você lembrar da trigonometria, o seno desse ângulo é igual ao seno desse ângulo. Tipo, seno de 30 é igual a seno de 150. Mesma coisa aqui. Os ângulos complementares, eles têm o mesmo seno. Então, o seno desse ângulo é igual ao seno desse ângulo. Então, R vezes P vezes seno θ, olha aqui, eu dividi isso em componentes. Essa componente do momento angular do sistema se mantém. Quem vai sofrer aquela alteração para fazer o cara girar é apenas essa daqui. Porque eu tenho algo como isso aqui que eu escrevi, ó. R, mg, seno θ. E quem é esse cidadão? Esse aqui é θ, aqui é θ. Esse cidadão, ele é L seno θ. Aqui, ó. Então,
esses dois simplificam, ou seja, a equação é a mesma. Entendeu? Não faz diferença se esse cara está assim, se ele está assim, e se vale para 90 graus, vale para qualquer outro ângulo, isso também vale para 0 graus. Ou seja, se ele estiver reto, ele meio que gira em torno do próprio eixo. Se ele estiver assim, ele gira assim. Se ele estiver assim, ele gira assim. Então ele sempre vai girar. Isso vai funcionar para qualquer ângulo terra. Cadê meu fiozinho? Achei. Obrigado. Então, vendo o brinquedo mais uma vez. Lembrando que isso aqui é um brinquedo de criança, tá? Pelo menos lá nos Estados Unidos, assim, é um brinquedo educacional para você dar para uma criança aí de 8 anos, 9 anos. Como eu falei, se eu fizer isso aqui, ele fica, ó. Ele gira em torno do próprio eixo. Se fizer assim também, ele fica. E ó, ele gira. Caiu. Isso funciona também com o peão. O peão é a mesma coisa, essa mesma situação aí. Só que aí o ponto fixo é o chão. Então, se o peão está retinho, ele vai ficar assim. Se ele está assim, o peão faz isso aqui, a gente sabe, todo mundo já viu um peão funcionando. Agora, para finalizar, para a gente ver isso acontecendo, vamos fazer um exemplo. Esse aqui eu tirei lá do rádio. Um peão gira a 30 voltas por segundo em torno de um eixo que faz um ângulo de 30 graus com a vertical. A massa do peão é 0,5 kg. Seu momento de inércia em relação ao eixo central é de 5 vezes 10 a menos 4 kg vezes metro quadrado. E seu centro de massa está a 4 centímetros do ponto de apoio. Se a rotação é no sentido horário, quando visto de cima, quais são a taxa e o sentido da precessão quando esse peão é visto de cima? Ou seja, eu pergunto quanto vale aquele ômega maiúsculo e para que lado ele está girando. Vamos ver isso acontecer. Eu basicamente tenho um momento angular aqui, esse é o meu L0. Tenho o raio aqui, e aqui é o chão, né? E tenho força-peso aqui. Esse ângulo de 30 graus que ele falou tá aqui. Mas eu já mostrei para vocês que esse ângulo não influencia na hora de fazer a conta da velocidade de precessão. Então, se a minha expressão é velocidade de precessão é igual ao torque dividido pelo momento angular inicial, eu faço assim: raio vezes massa vezes aceleração da gravidade dividido pelo momento de inércia, que ele falou, né? Vezes a velocidade angular do meu sistema. Coisa importante, esse momento angular, essa velocidade angular aí, precisa estar em radianos por segundo. Pelo seguinte, esse cara tem que sair em radianos por segundo. Se esse ômega estivesse em cima, tudo bem eu trabalhar com outra unidade, porque a unidade desse seria igual a unidade desse. Mas aqui não está. O radianos por segundo desse cidadão aqui vai sair por uma mistura de todas essas unidades. Então se aqui eu deixar em voltas por segundo, aqui não vai sair em voltas por segundo. Vai dar errado. Eu preciso transformar isso aqui para radianos por segundo. Então vamos substituir os valores. O raio são 4 centímetros, eu vou colocar em metros. A massa, 0,5 kg. Aceleração da gravidade, vamos a 9,8. Momento de inércia do sistema, 5 vezes 10 a menos 4.
E a rotação, 30 voltas por segundo. Se uma volta são 2 pi radianos, 30 voltas são 30 vezes 2 pi radianos. Substitui todos os valores ali. E agora a gente faz essa conta. Obviamente eu já fiz essa conta em casa, guardei o valor na cabeça. Isso dá 2,08 radianos por segundo. Se alguém quiser fazer a conta aí e conferir, se não me engano é isso, mas vamos ter antes essa conta. Nós vamos falar isso em voltas por segundo, que ele falou também. Se você então transforma isso para voltas por segundo, multiplica por pi, divide por 180, você vai ter algo como 0,33 aproximadamente. Então, 0,33 voltas por segundo, mais ou menos é como esse cara está fazendo a precessão. Lembrando que precessão é o nome que eu vou dar para o movimento que esse cidadão faz aqui assim, né? Ele está girando aqui. Para esse movimento eu vou chamar de precessão. E nada melhor para dizer qual é o sentido de precessão do que olhar na nossa situação. Se eu considerar esse aqui como meu pêndulo, eu girar esse cara no sentido horário. Eu solto ele e se eu olhar de cima aqui, eu vejo ele girando no sentido horário também. Então, o sentido de precessão, olhando de cima, também é o sentido horário.